Irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre todos, que o Espírito Santo nos auxilie nesta noite para que sejamos aqueles adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor nesta noite. Quero fazer alguns destaques do nosso boletim, para os quais chamo a atenção dos irmãos. Primeiro, quero lembrar as irmãs do Departamento Maria que haverá reunião na próxima terça-feira, às 19h30, na casa da Silvana, a coordenadora deste departamento. Também quero lembrar as irmãs do Conjunto Servas de Cristo que os ensaios serão retomados amanhã às 18h. Portanto, todas as irmãs estão convocadas. O presidente da UPH comunica aos sócios que haverá reunião plenária na próxima terça-feira, dia 15, às 19h. Todos os homens, os sócios da UPH, estão convidados a se fazerem presentes. Queremos pedir, antes lembrar os irmãos presbíteros da igreja que nós temos reunião convocada para a próxima sexta-feira, dia 18, às 19h, lá na sala do Conselho. E pedir as orações da igreja para os irmãos que estão enfermos. Lembro especialmente do nosso irmão Elis Gerhardt, que deve ser alvo constante das nossas orações. Lembro também do reverendo Flávio e lembro da família Martins de Andrade, família do nosso irmão Adiel, dona Sulamita, que estão entristecidos com o falecimento do Admilton. Então, estejamos em oração por esta família. No boletim, os irmãos encontram uma relação grande de pessoas enfermas que estão necessitando e que devem ser alvo das nossas orações. Devemos orar pelos irmãos e irmãs que fazem aniversário esta semana. Hoje, especificamente, a nossa irmã Marlene Valério Novaes Faria e a Silvana Peixoto da Silva Vicente. Amanhã, dia 14, Dona Matilde Tavares, a Silvia, esposa do reverendo Robson. Dia 15, o Jefferson Rodrigues Almeida Júnior, o Elis Inácio Gomes Roberto, lá da congregação. Dia 16, Elisa Ferreira Peixoto de Andrade e Bianca Fonseca Oliveira Tavares, também da Betel. Geucimar de Oliveira Freitas, do Poço Dantas. Dia 17, Ezequiel Pereira Vicente, Sulamita Verne de Oliveira, Maria Elisângela de Assunção, a última da congregação Monte das Oliveiras. Dia 18, Sebastião de Souza Lima. Dia 19, Tiago Eckert Werner. Então, são os aniversariantes da semana que devem ser alvo das nossas orações. Outras comunicações estão no boletim e nós pedimos que os irmãos se certifiquem de todas as nossas atividades. Vou passar a palavra à Bárbara, ela tem uma comunicação a fazer e, ao término da sua comunicação, nós teremos o interlúdio e estaremos iniciando o nosso momento de culto, de adoração, de louvor, neste último momento de gratidão pelos 120 anos de organização eclesiástica desta igreja. Boa noite, irmãos. Eu vou falar bem breve. Eu quero que levantem a mão, por favor, todos os que já fizeram parte da UMP. Rapidinho, levanta a mão aí. Todo mundo que já fez parte ou faz parte da UMP. Agora eu quero que permaneçam com a mão levantada. Todo mundo que já foi em algum congresso, algum evento de nível federação, sinodal, nacional, regional. Beleza. Pedro, coloca para mim, por favor, a primeira foto aí, que é a do Enump. Então, na nossa igreja a gente tem alguns jovens que vão para o Encontro Nacional de Jovens, que vai ser em Aracruz do Espírito Santo, nos dias 21 a 24 de abril. O nosso encontro já foi remarcado por conta da pandemia. E o SESC de Aracruz, só para vocês terem uma noção, só o auditório cabe mais de 2.000 pessoas.
E eu estou trazendo essa notícia aqui porque vai ser conjunto o Encontro Nacional com o Congresso Nacional. E aí agora, o motivo principal de eu estar trazendo esse assunto aqui, Pedro, pode passar a segunda foto, é que nós teremos o Para Sempre o MP. O que seria isso? Bom, jovens acima de 35 anos e menores de 120 anos. Esses jovens que já foram da UMP, que agora estão aí na UPH, na SAF, ou não estão em nenhuma sociedade interna por enquanto, também terão um encontro junto conosco. Terão uma programação um pouco paralela, mas estaremos ali todos interligados. Então, eu só queria fazer mesmo esse aviso, que nós teremos um encontro que vai ser muito legal. Nós já temos, para o ENUMP, né, para o Congresso dos Jovens, nós já temos mais de 900 jovens do Brasil inscritos. Então, aqui na nossa igreja, nós temos a Alice, a Marielle, eu, a Maria, e acho que mais alguns jovens aqui talvez irão. Então, assim, se alguém, tanto jovem quanto os master, que a gente está chamando o grupo do Para Sempre o MP, se alguém tiver interesse em participar do congresso, o congresso de vocês, né, os master, será no quase no mesmo período da gente. E então, assim, se alguém quiser alguma informação, se alguém quiser algum dado, só me procurar no final do culto. Ou então, quem está organizando esse encontro é o Nailton Eringer, aqui de Manhuaçu, junto com o Renato Piragibe, acho que ele é lá do Rio. Tá bom? Aí também é só entrar no site do MP/Para Sempre o MP. Tá bom? Qualquer dúvida a gente está à disposição. Não deixem de participar. Convido a igreja para a leitura do Salmo 105, 1 a 6. Após a leitura que farei, o quarteto estará louvando a Deus e, ao final da apresentação, o presbítero Sebastião, vice-presidente do conselho, estará orando. Salmo 105, versos de 1 a 6. Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios, dos juízos dos seus lábios, vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Deus manda
que nós narremos as suas maravilhas, os seus poderosos feitos, os seus prodígios, os seus juízos. E uma das formas de nós narrarmos as maravilhas da salvação de Deus é através dos cânticos, dos louvores. Por isso ele diz: cantai-lhes salmos. E nós vamos ouvir o quarteto adorando ao nosso Deus. Aqui chegamos pela fé, confiando em Deus. A palavra é fiel, não olharemos para trás, vamos com fé. Não voltaremos. Aqui chegamos pela fé, aqui chegamos pela fé. Eu relembro o que Deus fez por mim, as coisas impossíveis nas mãos de meu bom mestre entreguei. Aqui chegamos pela fé, confiando em Deus. A palavra é fiel, não olharemos para trás, vamos com fé. Não voltaremos. Aqui chegamos pela fé, aqui chegamos pela fé, chegamos pela fé. Ante a corte Jesus está, abandonado por todos já. Ouvi Pilatos a perguntar: o que farei de Cristo? O que farás de Cristo? Neutro não posso ser. Que será, pois, que o Mestre de me irá fazer? Cristo, te entrego meu coração, quero seguir-te com prontidão, obedecer-te sem vacilar. Isto farei por Cristo. O que farei de Cristo? Neutro não posso ser. Que será, pois, que o Mestre de me irá fazer? O que farei de Cristo? Neutro não posso ser. Que será,
pois que o Mestre me irá fazer. O que farás de Cristo? Nosso Deus e Pai, agradecemos porque nesta noite nós podemos render graças ao Senhor por este culto de adoração, de louvor e de exaltação ao nome do Senhor. Muito obrigado, Pai, porque há 120 anos essa igreja tem proclamado que quem salva é só Jesus. E nós estamos aqui, ó Deus, para proclamar este evangelho da graça salvadora de Cristo. Louvamos o Teu nome, ó Pai, porque fazemos parte dessa história. E essa história tem trazido até nós muita alegria. Continue a sustentar esta igreja para que ela possa continuar fazendo esse trabalho, a obra do Senhor, enquanto o Senhor não voltar para cada um de nós. Fica conosco, Pai, a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Convidamos a igreja a colocar-se de pé para cantarmos o hino de número 33. Hino de número 33, Maravilhas Divinas. Enquanto cantamos este hino, os irmãos que trouxeram seus dízimos e ofertas poderão adorar o Senhor através da sua contribuição de gratidão a Deus.
Vamos orar. Senhor, nós somos gratos, Pai, porque o Senhor nos deu o dom da vida, nos deu a possibilidade de caminhar, estar aqui hoje, um dia maravilhoso, a saúde, Deus, que o Senhor tem nos dado, nos sustentado em nosso trabalho. E hoje, Senhor, nós viemos aqui cultuá-lo, agradecer, porque há 120 anos atrás, essa igreja foi plantada, e ela é viva, e essa história continua sendo escrita. Nós louvamos ao Senhor por isso. E hoje, Pai, trouxemos uma parte, Deus, do fruto do nosso trabalho, para consagrar ao Senhor, para que essa obra continue crescendo, se desenvolvendo. Dê entendimento, Deus, ao nosso conselho, à direção da igreja, aos pastores, para que invistam de forma correta no seu caminho. Nós louvamos ao Senhor pela vida de cada irmão aqui presente. Pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe o mensageiro novamente, que traga esse alimento tão especial, vindo direto da parte do Senhor pelo Espírito Santo. É em nome de Jesus que oramos gratos. Amém. A igreja pode assentar-se, nós seremos conduzidos em adoração a Deus através de cânticos de louvor, com a equipe de louvor, que estará liderando esse momento em que estaremos abrindo o nosso coração com as nossas vozes, para que o nome do Senhor seja exaltado. Boa noite de novo. Vamos abrir o Salmo de número 108. Vamos ler os versículos de 1 a 4. Salmo 108, de 1 a 4. Vamos ler todos juntos? Firme está o meu coração, ó Deus. Cantarei e entoarei louvores de toda a minha alma. Despertai saltério e harpa. Quero acordar a alma. Render-te-ei graças entre os povos, ó Senhor. Cantar-te-ei louvores entre as nações. Porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Amém. Porque acima dos céus se eleva a tua misericórdia e a tua fidelidade para além das nuvens. Hoje nós estamos aqui comemorando a misericórdia e a fidelidade de Deus com a nossa igreja, com o nosso povo, que ela se estendeu acima das nuvens por muitos e muitos anos. Então, o primeiro cântico que nós vamos entoar essa noite diz que ele é digno de glória. Homem nenhum é digno de glória, só o Senhor. Os homens são instrumentos da glória de Deus. E então, vamos todos juntos fazer esse cântico, essa oração de agradecimento a Deus por tudo que Ele tem feito conosco. Levantemos nossas mãos.
escorre para o mar, teu rio de amor. Eu abrirei meu coração, deixando a tua dominar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Os montes correm para o mar, teu rio de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua dominar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, com alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. O próximo cântico, ele é o cântico da colheita. E assim como o reverendo Knight disse de manhã, tenho certeza que houveram muitos momentos em que a nossa igreja, o povo da nossa igreja passou por adversidades, por momentos difíceis, mas assim como diz naquele poema das pegadas da areia, nós temos certeza que Deus carregou o nosso povo nos braços, carregou a nossa igreja nos braços. E então nós temos a certeza que Deus também nos sustentará nos braços e nos sustenta também. Vamos nos colocar de pé e cantar com muita alegria o cântico da colheita? Lembra que o Senhor uma vez nos falou sobre a promessa
agradecer, louvarmos a Deus por tudo que Ele fez por nós e o que nós sabemos e o que nós temos certeza que Ele vai fazer muito mais, né? Então, os homens vão cantar com o Marcos e com o Felipe e as mulheres vão cantar conosco, tá bom? Vamos lá, bem bonito e bem forte. Que o Senhor continue, ó Deus, sustentando a nossa igreja, que o nosso povo continue fazendo diferença na nossa cidade, na nossa região e no nosso país, ó Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor continue, ó Deus, por mais 120 anos e por muito mais. Que o Senhor continue, ó Deus, sustentando a chama, ó Deus, do Teu Espírito Santo através de nós. Que o Senhor conduza o restante deste culto, que seja tudo para a honra e glória do Teu nome. Usa o pregador desta noite para que ele seja usado e inspirado pelo Senhor, ó Pai. Abençoe cada pessoa aqui presente, cada visitante, que todos, ó Deus, possam voltar abençoados para suas casas e dê-nos uma semana debaixo da Tua presença. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Salmo 88, versos 1 e 2, retratam a lamentação de um homem atribulado. Salmo de Emã, um
homem que passou pela cegueira e pelo isolamento. Ó Senhor Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de Ti. Chegue à Tua presença a minha oração, inclina os ouvidos ao meu clamor. Um homem que podia ver, mas agora as trevas são o seu amigo, e que os seus amigos se afastaram dele. Mas um homem de Deus que não perdeu a fé no Senhor, que continua a clamar, buscar, orar. Ele podia orar a Elohim, Deus Criador. Podia orar a esse Deus que é chamado também de Todo-Poderoso, El Shaddai. O primeiro nome nos lembra que Deus é poderoso, Criador de todas as coisas. O nome El Shaddai lembra que Deus é o sustentador da nossa vida e tem autoridade para exigir de nós santidade. Mas ele ora ao Senhor, o Deus da aliança, o Deus que fez uma promessa a Abraão, Isaque e Jacó, que prometeu e cumpriu. Prometeu dar uma nova terra, prometeu uma grande descendência e prometeu a sua bênção ao seu povo. E ele clama, confiando que esse Deus inclina para nós, para abençoar a nossa vida, para abençoar as gerações que vêm após a nossa vida. Esse é o momento de clamarmos a Deus pelos nossos lares, pelos nossos filhos, pela nova geração que é formada a partir de nós, para que seja uma geração que tema ao Senhor, que ande na verdade, que ande em santidade. Nós vamos falar com Deus. Se você quiser se colocar de pé, colocar a sua vida, sua família na presença de Deus, faça isso neste momento. E nós estaremos orando por você e por sua família. Vamos orar e vamos falar com o nosso Deus neste momento. Querido Pai Celestial, na Tua presença nos encontramos. Nós Te louvamos, ó Deus, porque muitas vezes na história da nossa igreja houveram vales, houveram lutas, houveram aflições, houveram tribulações, houveram enfermidades graves, houveram crises financeiras, mas o Teu povo clamou, buscou o Senhor, confiou que o Senhor é o Deus que abençoa, e o Senhor abençoou esta igreja. Te louvamos, ó Deus, porque também tivemos momentos de abundância, e o Senhor permitiu, ó Deus, que a igreja pudesse ao longo dos anos formar um grande patrimônio para ser bênção, patrimônio para ser canal, para abençoar as pessoas que aqui chegam, que aqui vêm de muitos lugares. Mas te louvamos, ó Deus, porque este patrimônio tem sido também um patrimônio missionário. Muitos foram atraídos para esta cidade, para esta igreja, mas foram enviados para testemunhar do nome de Jesus. Mas nós clamamos, ó Deus, pela nova geração, pelos nossos filhos, pelos netos, porque desejamos, ó Deus, que aqueles que se afastaram voltem-se para o Senhor, que aqueles que estão andando com o Senhor sejam firmes e fortes, e que tenham, ó Deus, sempre uma visão missionária, aonde forem enviados, aonde estiverem, que a luz possa brilhar, os recursos que receberem possam ser consagrados ao Senhor, ó Deus, aonde estiverem, para que possam lembrar que tudo que temos vem das Tuas bondosas mãos, e são, ó Deus, para o Teu louvor, para a Tua honra e para a Tua glória. Pedimos, ó Deus, pelos irmãos que estão enfermos, e nós lembramos do irmão Elis Gerhardt. Pedimos, Senhor, continue visitando o Teu servo com a Tua graça restauradora, ó Deus. Pedimos pelo reverendo Flávio, que o Senhor o abençoe, ó Deus, restaurando a sua saúde, ó Deus. Pedimos, ó Deus, pelos familiares do irmão Admilton, que
partiu para a tua glória. Abençoe a Ilza, seu filho, todos os seus queridos, trazendo paz e consolo. Abençoa, Senhor, as famílias da igreja. Abençoa os cônjuges para que vivam em paz e harmonia, para que o perdão seja exercido em seus relacionamentos. Abençoa o relacionamento entre pais e filhos, para que haja, ó Deus, um amor incondicional, para demonstrar o teu amor e a tua bondade, e para que, ó Deus, possa haver conversão no relacionamento entre pais e filhos, entre filhos e pais, ó Deus. Fortalece e santifica a tua igreja, ó Deus, para que o teu povo, ó Deus, possa exaltar o nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus, em toda a sua vida. Continue fazendo desta igreja uma igreja missionária, missionária em nossos lares, para os nossos vizinhos, na nossa região, nas cidades próximas e até os confins da terra. Nós te adoramos, nós te louvamos e colocamos as nossas vidas em teu altar, suplicando que o Senhor nos use conforme a tua graça e a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos os irmãos, fortalecendo, usando-os para a glória do seu nome. Nós vamos agora ter um momento com o quarteto Arautos de Cristo, louvando a Deus com mais alguns cânticos. Não ando só, pois Cristo me acompanha por toda parte, aonde quer que for. Meu coração se alegra em sua graça, e quantos que eu fluo em seu amor. Não ando só, Jesus ao lado tenho, e nele achei amigo sem igual. De tal amigo apoio e guia obtenho. Não ando só, pois ele é real. Não ando só em meio à tempestade, os ventos da aflição a me açoitar. Seguro sei que tu, pois vai comigo, e os braços seus estão a me rodear. Não ando só, Jesus ao lado tenho, e nele achei amigo sem igual. De tal amigo apoio e guia obtenho. Não ando só, pois ele me é real. Quando só em pensamentos eu contemplo teu poder, vejo as tuas maravilhas, vejo o lindo entardecer. Me pergunto assim calado, o que fiz para merecer
esse amor tão declarado, esse dom que vem de Deus. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. Só o brilho dos teus olhos é capaz de devolver a esperança já perdida, a vontade de viver. Só teu braço tão amigo é capaz de devolver, no calor do teu abrigo, onde posso me esconder. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com o céu. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. O Senhor continue abençoando-nos, chamar as crianças e professoras que vão ministrar a elas nesta noite. Crianças e professoras. Muito bem, agora de noite as crianças vão cantar, nós todos vamos cantar, né? Nós vamos cantar Pedro, Tiago e João no barquinho, Pedro, Tiago e João no barquinho. Vamos cantar? Vamos lá. Pedro, Tiago, João no barquinho. Jogaram a rede
não pegaram peixe, jogaram a rede, mas não pegaram peixe, jogaram a rede, mas não pegaram peixe no mar. Galileia, Jesus mandou. Jogaram a rede cheia de peixinhos, jogaram a rede cheia de peixinhos, jogaram a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia. Muito bem, quando a gente obedece o Papai do Céu, quando a gente faz conforme Jesus manda, o que acontece? Muitas bênçãos são concedidas a todos nós, né? Vamos orar. Ó Pai, nós te louvamos por estas crianças, tuas filhas e filhos, e suplicamos agora, quando elas vão ouvir a tua palavra, a linguagem própria ao entendimento delas, que o Senhor as abençoe, de modo que elas sejam edificadas e cresçam no conhecimento da tua palavra e cresçam no conhecimento e na graça de Cristo Jesus. Abençoe as professoras que vão ministrar a tua palavra a elas, que elas sejam instrumentos nas tuas mãos para abençoar a vida destas crianças. Oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. O Conjunto Êxodos vai nos abençoar com 2 mensagens cantadas. Na sequência, nós vamos ouvir a mensagem da palavra do Senhor.
conosco mais uma vez para nos falar da parte do Senhor nesta noite, nosso irmão reverendo Knight Wesley Schwenk Gripe, pastor na Igreja Presbiteriana de São José dos Campos, no estado de São Paulo. Uma alegria tê-lo conosco novamente para nos trazer o recado do Senhor, que Deus possa abençoá-lo de maneira especial. Ó Pai, em nome de Jesus, nós colocamos o Teu servo no Teu altar. Amém. E pedimos que, segundo a Tua misericórdia e graça, Tu uses para comunicar-nos o recado do Senhor. Amém. Tu abras o nosso entendimento, a nossa mente e o nosso coração, para que possamos compreender o recado do Senhor e aplicá-lo à nossa caminhada cristã. Oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Que a graça de Deus, nosso Pai, companhia amável de Cristo Jesus, vos abençoe. Amém? Feliz por estar com vocês nessa data tão significativa e festiva, por esse tempo tão precioso de gratidão, no poder contar as bênçãos de Deus sobre a vida dessa igreja tão querida e amada, a Igreja Presbiteriana de Alto Jequitibá, nos seus 120 anos como igreja organizada. Nós de São José dos Campos estamos aqui nos inspirando para chegar lá, né, Milton? Temos 68 anos, fazemos agora em abril 68 anos de igreja organizada, temos muito chão pela frente, e é bom vir aqui e sair com o coração sempre grato a Deus, por ver o agir do Senhor, por meio do seu povo, através do seu povo, no decurso do tempo, dos anos, da história. Sei que vieram desafios e lutas também, mas há muitas vitórias. Louvado seja Deus por vós, irmãos queridos, por todos aqueles que aqui serviram e servem ao Senhor. Cada vida possa contar mesmo dos feitos de Deus e se alegrar no realizar grandioso da boa mão do Senhor. Quero agradecer mais uma vez a oportunidade, o privilégio, a honra que o conselho da igreja, que o reverendo Paulo, também o reverendo Robson me dando convite, fazendo convite, estar aqui nesse tempo com vocês. Alegria grandiosa. Deus continue abençoando o coração dos irmãos no conduzir da igreja, no pastoreio das ovelhas, no realizar do ministério, que Deus tem confiado a mão dos irmãos para fazer. Bom, eu acho que eu nem precisava mais ler o texto bíblico, as crianças já leram com muita propriedade para nós. Pedro, Tiago e João, no barquinho, lançaram as redes, mas não pegaram peixe. Mas quando Cristo mandou lançar, jogar as redes, puxaram as redes cheias de peixinhos. Lucas capítulo 5, abra sua Bíblia aí, pode acessá-la aí no seu aparelho celular. Aos irmãos internautas, nossa gratidão pela companhia, nosso desejo de bênção grandiosa de Deus à sua vida, à sua casa. Sejam sempre bem-vindos nesse tempo de adoração, de culto. É bom saber que vocês, como nós aqui, reservaram esse tempo para buscar o Senhor. Que a boa companhia do Senhor os abençoe também. Lucas 5. A pesca maravilhosa. Acompanhem, irmãos queridos, a leitura do texto que passo a fazer. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, o mar da Galileia. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as suas redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se nele, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco. Pulei um versículo 6. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe e rompiam-lhes as redes.
Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou deles e de todos os companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, seguiram. Senhor, acrescente graça ao nosso coração, na eficácia da sua palavra. Nossa reflexão vem desse texto, mais diretamente do final do verso 5. Senhor, sob tua palavra lançaremos as redes. O tema da nossa reflexão é sob tua palavra. A igreja caminha sobre a palavra de Deus. Ela rompe as barreiras, ela vence os tempos da história, ela estende as suas tendas por obediência à palavra de Deus. Ela que nos instrui. Jesus disse: observai as Escrituras, porque elas testificam de mim. Julgais ter nela vida eterna, porque elas revelam, é claro, a vontade, o querer de Deus, que pode nos trazer grandiosa salvação, e traz, por meio da fé no Filho que Ele enviou. Sem a palavra de Deus, a igreja não prospera, a igreja não vive bons resultados. Se ela se desviar da palavra de Deus, ela vai se enveredar por caminhos tortuosos, por um comportamento podre, sujo. Fora da luz da Escritura, a igreja deixa de ser luz de Deus ao mundo, sal da terra, deixa de cumprir sua missão, perde o propósito da sua existência. Só a igreja que vive sob a palavra de Deus completa 120 anos de vida, de história, podendo olhar para trás e ver o agir de Deus, poder contemplar na história os resultados de uma semeadura às vezes árdua, mas quem sai andando e chorando enquanto semeia sob a palavra de Deus volta com júbilo, trazendo seus feixes. Em 1902, 6 de março, 9 de março, essa igreja foi organizada por uma comissão do Rio de Janeiro, tendo como relator o reverendo Jorge Goulart. A companhia, o primeiro pastor da igreja, o reverendo Matatias Gomes. Na sua organização, com um rol de membros arrolado de 104 membros comungantes. Hoje, 120 anos depois, são milhares de milhares. Louvado seja Deus. Há algumas reflexões, lições nesse texto que me fazem colocar o meu coração, a minha vida em sujeição à palavra de Deus, como pastor, como crente, como aquele que quer cumprir na vida o propósito que Deus nos designou, de ir e fazer discípulos de todas as nações. Eu quero compartilhar com vocês. Primeira verdade que esse texto me ensina, me mostra, é que se não houver submissão, sujeição à palavra de Deus, pode ser que o resultado seja de frustração para mim, seja de tristeza para mim. O que Pedro era, até esse tempo, ele era pescador de peixe. Ele tinha uma companhia de pesca,
Pedro, André, Tiago e João. 2 barcos, pelo menos, esse texto me revela que essa companhia de pesca tinha. Eram homens que viviam do pescado, que colocavam o pão sobre a mesa através do trabalho da pesca no mar da Galileia. Não faziam isso muito pouco tempo, já faziam isso há bastante tempo. Eram bons pescadores, eram bons marinheiros, conheciam o mar da Galileia muito bem, sabia muito bem aonde estavam os peixes, e você que não pesca, eu de vez em quando me aventuro a fazer. Precisa ser informado que para determinada época do ano há um determinado tipo de peixe, e um determinado tipo de peixe vive num determinado tipo de água. Alguns gostam das águas mais profundas, outros das águas mais rasas, outras aparecem mais no tempo do frio, outros no tempo do calor. E Pedro, André, Tiago e João sabiam uma coisa muito preciosa, que todo pescador sabe: o melhor horário para pescar é à noite, onde se encontram os peixes maiores, é o período em que se encontram os maiores cardumes. Conhecendo bem o mar da Galileia, haviam pescado a noite toda, haviam alcançado o resultado 0. Pedro faz questão de revelar isso a Cristo: pescamos a noite inteira, Senhor. A frustração no coração é presente, não pegamos um peixe sequer, não tivemos nada para vender, não podemos comprar um pão para levar para casa. Hoje o mar não estava para peixe. Fomos nas águas rasas, fomos nas águas profundas. Como conhecemos o mar da Galileia e já fizemos muita pescaria por aqui, fomos nos lugares onde mais pegamos peixe, naqueles lugares onde a gente começa até a apelar na pescaria. Falei assim: já não está dando nada, nós vamos naquele lugar onde a gente sempre pega. Percorremos todo lugar, tentamos de tudo, não alcançamos resultado. Não quer dizer que a sua vida não alcance resultado, eu espero que ela continue alcançando resultado, mas há uma grande verdade que eu quero que você guarde muito profundamente no seu coração, em tudo que você propor fazer. Quando a gente usa apenas a habilidade que a gente tem, o conhecimento que a gente tem, para desenvolver a profissão, ou o trabalho, ou a tarefa que nós temos a fazer por nós mesmos, na força do nosso braço, nós podemos nos frustrar com o resultado. Pode ser que a gente não chegue a lugar nenhum, engavete muito projeto, desista de muito sonho, ou olhando o resultado pequeno, desista e joga a toalha e parta para outro, porque a frustração pode ser que tome conta do coração seu, meu. Ainda bem que no reino de Deus, na igreja, as coisas nunca vão pela gente, é sempre por Deus, é sempre pela palavra de Deus, e é a palavra de Deus sendo ouvida e praticada pelo seu povo, que faz com que a igreja dure, porque vem as tempestades, o vento e o mar bate com ímpeto contra a igreja, e contra a casa, e contra os projetos, mas ela permanece firme, porque vem no coração daquele que se tornou sábio, para construir sobre a rocha, dando ouvidos, praticando a palavra de Deus. Tudo que fazemos por nós mesmos, por mais conhecimento que tenhamos, e eles eram bons pescadores, tinham grande e larga experiência, o resultado pode ser aquele que nos frustre. Às vezes você passou o ano passado, o ano retrasado, tentando realizar alguma coisa e não conseguiu, tentando resolver um problema na sua casa e ele não solucionou, você está arrastando com isso, mais um mês, mais um ano, você está buscando ainda a solução, tentando de novo. Ainda bem que a gente pode tentar de novo, é isso que Pedro ouviu de Cristo: Pedro, mesmo assim, rede ao mar. Então é a primeira grande verdade que eu quero compartilhar com você. O resultado com Deus, o resultado sobre a palavra de Deus, em obediência à palavra de Deus, vai ser sempre maior, vai ser sempre melhor do que aquele que você já tem conquistado, seja na vida profissional, na educação do filho,
no realizar de sonhos e projetos, na solução de problemas, no enfrentar de lutas, o agir em submissão sob a palavra de Deus vai trazer o resultado sempre melhor, sempre maior, sempre mais gratificante. É aquele que vai gerar a admiração no seu coração, sob a tua palavra. Não pelo meu conhecimento só, não pela força só do meu braço, não só pela pessoa que eu me tornei, pelo título que eu tenho, pela posição que eu alcanço, que eu ocupo, mas muito mais pela sua palavra. Outra coisa que esse texto me ensina é que quando nós nos submetemos à palavra de Deus, então, nós nos maravilhamos com o resultado que alcançamos. Senhor, trabalhamos a noite toda, estamos lavando a rede, estamos cansados, somos experientes aqui do Mar da Galileia. Não pegamos nada. Lavamos a rede porque queremos ir para casa descansar. À noite é o melhor horário. Tentamos de tudo. Nem um peixinho sequer. Pedro expressa a sua frustração. É bom lembrar que Cristo, quando chega, Ele não é ainda o mestre por excelência, nem de Pedro, nem de Tiago, nem de João. Ele está chamando eles agora para ser discípulos. Como eles conheciam Jesus então? Um nazareno carpinteiro que percorria às vezes as margens do Mar da Galileia, com alguns belos discursos, com alguns sermões, falando sobre as coisas de Deus, sobre as grandezas de Deus, ensinando sobre o revelar da vontade do Pai Celestial. E é isso que ele faz, à margem do Mar da Galileia. Ele chega cercado por uma multidão, ele quer ensinar, diz o texto, a palavra de Deus, e a multidão o cerca, e ele olha para Pedro que está lavando a rede e fala: posso usar seu barco aí, Simão? Para Simão é o nazareno, filho do carpinteiro, que sabia lidar com madeira. E ele sobe no barco, com a permissão de Pedro, e ele se assenta no barco, e ele começa a fazer o seu discurso. Eu não sei dizer para você o que Cristo falou, que ensino que ele trouxe naquele momento, mas eu sei que esse ensino moveu o coração de Simão, quando Jesus falou para ele assim: entra no barco, vá um pouco mais para o fundo, vão jogar as redes. O que você diria quando alguém que não é da sua área, que não tem a ver nada com a sua vida, pelo menos não até por enquanto, que não conhece nada do seu problema, da sua situação, da sua circunstância, do seu potencial, da sua limitação, daquilo que você sabe, daquilo que você desconhece, chega para você e começa a dar palpite na sua vida, te ensinando a fazer o seu trabalho? Como é que você reage a isso? Você fala: ah, que bom que você chegou, e hoje eu estou num dia muito bom mesmo, não tive resultado nenhum, já trabalhei a noite inteira, já dei o meu melhor, estou cansado. Que bom que você veio aqui me dar um conselho desse. O que você pensa quando alguém vem te dar um conselho e que você olha assim, conhece a pessoa e sabe pelo menos uma coisa: não é a área dele, não é a área que ele se especializou, é minha área, eu sou especialista nisso, e agora ele vem me dar conselho, vai me ensinar como fazer? Normalmente a vontade que a gente tem é de xingar a pessoa, não? Sai para lá, rapaz, desce do meu barco, já fiz muito emprestando esse assento para você aí falar. Você é um carpinteiro, quer ensinar para mim, pescador, como é que pesca? Filho de José, filho de Maria, o nazareno que anda
sempre na areia, que eu nunca vi lá no alto mar, pescando e tendo um resultado maravilhoso de pesca em hora nenhuma, em momento nenhum, querendo ensinar pescadores como nós a lançar as redes e aonde fazer isso? Alguma coisa Cristo estava falando naquele discurso que moveu o coração de Pedro a confiar na palavra dele, porque ele vai falar assim, sobre a sua palavra. Às vezes ele disse assim, nosso Deus e Pai é aquele que olha para o nosso trabalho, que vê a frustração dos nossos resultados, que percebe que às vezes a gente dá de tudo, faz do nosso melhor e não chega em lugar nenhum. Mas quando Ele abre a porta do céu para nós, as bênçãos vêm, e Ele abençoa a gente até enquanto a gente dorme. Não sei se é isso que Cristo estava falando, mas algo levou Pedro nessa direção. E Pedro, mesmo sabendo que ele não era pescador, era carpinteiro, vai para um barco um pouco mais ao fundo, um pouco mais a largo. Pelo que o texto me mostra, Pedro não tinha muita certeza de que esse negócio ia dar certo, porque ele tem uma companhia de pesca, pelo menos 2 barcos estavam lá, 2 amigos, companheiros de pesca. Ele pega só o barco dele, ele vai só com os colegas e os companheiros dele, ele não fala antes para Tiago e João, fala assim, olha, pega o seu barco também, vão com a gente, que nós estamos com uma oportunidade aí, que a gente não viveu a noite toda, ou que a gente não vive há muito tempo. Ele vai obedecer, mas ele fala assim, é melhor que os meus companheiros continuem lavando as redes, terminem o serviço, guardam as redes, vão para casa descansar, porque se eu chamar eles para esse trabalho, eles vão falar para mim, vai sozinho, já pescamos a noite inteira, não chegamos a lugar nenhum. Se você quer dar ouvido ao carpinteiro, o problema é seu. Ele não chama os outros para ir, ele vai com a equipe dele. Não é a melhor hora, eles não estão descansados, estão cansados, eles estão doidos para ir para casa descansar, para ver filho, para ver esposa, eles estão num sentimento de frustração pelo resultado péssimo, ruim do trabalho realizado a noite inteira. Quando você realiza o trabalho, quando você se esforça, quando você se empenha, você sabe, é você que sorri, é você que chora, é você que trabalha, é você que dá o seu melhor, é você que sabe das lutas que você tem. Quando você não vê resultado, você sabe o que você sente. A vontade é de chorar, a vontade é de ir embora para casa. Mas há um coração aqui, que movido pelo discurso de Cristo, da palavra de Deus, da palavra que Ele lançou enquanto sentado no barco, move o coração à obediência. A fé surge no coração de Pedro, e é bom lembrar que o crente caminha pela fé mesmo, a igreja ela é sustentada, movida pela fé, pela confiança que ela tem no Senhor, e Pedro vai expressar essa confiança aqui. Mas a fé, meu irmão, é a crença no absurdo, certeza de coisas que se esperam, convicção de fatos que se não veem. Pescar na hora menos imprópria, depois de uma noite inteira de tentativa, nos melhores lugares, resultado nenhum, afastar o barco um pouquinho mais só da praia e lançar a rede na ordem de um carpinteiro, é um absurdo ou não é? Humanamente falando, parecia um grande absurdo, uma perda de tempo, uma bobagem sem tamanho. E se eu tivesse descansado para poder me aventurar um pouco mais, para brincar um pouco de jogar a rede ao mar, tudo bem, mas eu estou cansado, estou querendo ir para casa. Mas quando agimos sobre a Tua palavra, o resultado é milagres. O Senhor contempla a nossa fé e faz mais do que pedimos ou pensamos, pelo Seu poder que nós opera. Quantos milagres, quantas maravilhas, quantas ações extraordinárias a Igreja Presbiteriana do Alto de Jequitibá já não viveu. Quantos momentos vocês achavam que não ia dar,
mas Deus os surpreendeu pela sua palavra, pela obediência da igreja, dos homens, das mulheres, das crianças, dos adolescentes que aqui servem com fidelidade ao Senhor, puderam oferecer. O resultado da pesca maravilhosa. E agora ele vai chamar os companheiros. Pode vir, pessoal, tem peixe para todo mundo. Pode vir que você não vai se arrepender. Pode animar o seu coração. As redes estão se rompendo. Traga o barco. E encheu totalmente o barco. Os barcos. O ânimo veio, o resultado apareceu. A bênção surgiu para nós. A noite inteira não fomos abençoados na pescaria, agora com lançar de uma rede sob a tua palavra, e enchemos as redes a ponto delas se romperem. E aí ele deu sinal para os companheiros e disse: pode vir, vamos aproveitar, o mar agora está para peixe, não vamos perder essa chance. Há muito tempo a gente não faz uma pescaria como essa, não sei se a gente vai ver outra. O carpinteiro tinha razão. Só que nesse momento, irmãos, há umas coisas, umas verdades a mais que vai no coração de Pedro. Quando nós andamos sob a palavra de Deus, essa palavra quebranta o nosso coração, porque ele nos revela quem Deus é e quem nós somos. O que é o ser humano? Para que dele te lembres. É como a névoa que o vento dispersa. O que é a sua história? É o conto ligeiro? É o piscar de olhos? É a flor do campo? Passa rapidamente, nós voamos. Mas Deus tem se lembrado de nós. Deus tem se importado com a nossa dor, com o nosso sonho, com o nosso projeto, com a nossa vida. E Ele vem ao nosso encontro. E Ele envia para nós a sua palavra. Ele revela o seu querer, o seu propósito. Por isso que Ele nos enviou Cristo, revelando o propósito de Deus para salvar o perdido. E é isso que Pedro se sente, perdido. Ele se prostra diante de Cristo. Quem ouve a palavra de Deus e tem os olhos abertos para quem Deus é, na sua santidade, grandeza e poder, e para quem nós somos, na podridão do nosso pecado, na necessidade da nossa alma, não há outra coisa a fazer diante da palavra de Deus e sob a palavra de Deus, do que se lançar diante de Deus, prostrado aos seus pés, e dizer: afasta-se de mim que sou pecador. É o santo visitando o pecador, é o puro visitando o impuro, é o justo visitando o injusto. É Deus manifestando entre os homens a sua glória e o seu poder. Jesus é o Emanuel. Agora Pedro vai saber, não é o carpinteiro, é o Messias prometido, é o enviado de Deus, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o ente santo do ventre de Maria, gerado pela obra do Espírito Santo, para se tornar o Salvador de todo que crê. Deus se importa comigo, Deus se importa com a minha história, Deus se importa com a minha vida, com o meu projeto, com o meu futuro, com o resultado da minha vida. Por isso Ele me enviou Cristo, e é por isso que Cristo me amou como me amou até a morte, e morte de cruz. E é por isso que Ele se tornou o Emanuel, Deus conosco, para padecer na cruz do Calvário a morte que era minha, mas para me presentear com a vida eterna, a vida abundante que Ele tem para dar a todo que crê. Ele se prostra, reconhecendo a sua condição de pecador, coração contrito, coração arrependido. Não o desprezarás, ó Deus, porque Deus é aquele que resiste aos soberbos, mas Ele se agrada do humilde. E o fariseu entra no templo com toda a sua arrogância, dizendo: Senhor, graças te dou, porque eu não sou pecador como esse aí, eu não sirvo o exército romano, eu não sou traidor da minha pátria. E o publicano, na sua humildade, no reconhecimento do seu pecado, da sua falha e iniquidade, bate no peito dizendo: tem misericórdia de mim, pecador. Irmãos, a pergunta do texto que Cristo faz é a seguinte: quem voltou justificado para casa? O fariseu ou o publicano?
o publicano, que assim como Pedro se prostrou diante de Cristo, reconhecendo a sua situação de miserável pecador, mas recebe de Cristo a sua inefável, maravilhosa graça. Coração arrependido. Nós às vezes nos colocamos diante de Deus e nos dizemos arrependidos dos nossos pecados, das nossas falhas. Um arrependimento da boca para fora, que a gente declara, que a gente fala por aí, mas que a gente sai dali sem mudar nada, sem viver nenhuma conversão, nenhuma transformação. Arrependimento de boca. Outras vezes nós temos arrependimento de lágrimas, nós choramos, mas não muda nada a nossa vida, não muda nada o nosso procedimento. Deus quer o arrependimento do coração, quebrantado, contrito, que te leva à mudança. E aquele que mentia, não minta mais, e aquele que roubava, não roube mais. É a mudança da vida, é o coração contrito, que encontra na presença de Deus perdão e graça. Sentimento, arrependimento sincero, não de boca, não de lágrimas, de crocodilo. Quando damos ouvidos à palavra de Deus, Ele nos revela quem o Senhor é, quem somos, se a graça de Deus se revela para nós, como se revela para Pedro. Sou pecador, o salário do pecado é a morte, preciso da graça abundante de Deus, porque se o salário do pecado é a morte, é dom de Deus, graça salvadora, o dom gratuito de Deus, revelado na cruz do Calvário, em favor dos meus pecados, dos seus pecados. Sob a palavra de Deus, nós reconhecemos os nossos pecados, as nossas falhas. Na década de 60, mais correto pela informação do reverendo Robson, 1963, houve uma revista de grande circulação nacional que veio fazer uma reportagem em Alto Jequitibá, período de ministério do reverendo Cício Siqueira, dona Cecília. Uma revista chamada Cruzeiro, depois veio ser chamada de Manchete. Passou pela cidade, fazendo uma reportagem, e o título da reportagem foi A Cidade Sem Pecado. Isso porque não havia nenhum pecador aqui, não tem nenhum aqui na igreja hoje. Isso pela graça de Deus, que toma coração contrito e arrependido, como o de Pedro aqui no barco, e manifesta sobre ele a graça salvadora. Pecadores nós continuamos, mas o coração contrito e arrependido faz de nós nova criatura, nova vida, novo procedimento, novo falar, novo agir, novo reagir diante da vida. Vida com Deus, vida nova, vida que contempla a graça e a maravilha de Deus, mas vida daqueles que reconhecem o seu pecado, se arrepende e deixa. Por isso não é desprezado pelo Senhor, é acolhido por Ele, como gente santa, de um proceder sem pecado, sem falha, sem iniquidade. Bênção vivida por esta igreja, que pôde ver nesse tempo proclamado para o Brasil inteiro que aqui tinha gente santa, povo de Deus, raça eleita, nação santa, de propriedade exclusiva do Senhor. É um legado, irmãos, que todo crente tem que levar na vida, tem que sustentar na vida, tem que se empenhar diante de Deus e pela graça de Deus para manter na sua história, para proclamar com fidelidade, para proclamar com eficácia o dom da graça de Deus, que em Cristo nos torna seus filhos, herdeiros do seu reino, não por nós, mas por aquilo que Ele fez por nós na cruz.
sentimento de coração contrito, coração arrependido, sob tua palavra. É a palavra de Deus que nos revela o querer de Deus, é ela que nos ensina o caminho que a gente deve andar, é ela que se torna lâmpada para os pés, luz para os caminhos, ela que revela para mim o caminho da verdade, o caminho da vida, o caminho que leva a Deus, o caminho que transforma morto em vivo, pecador em santo. Que legado maravilhoso. Eu conheço 2 cidades que receberam esse título: Alto Jequitibá e Genebra, nos dias de João Calvino, que não foi chamada de a cidade sem pecado, mas foi chamada de a maquete de Deus no mundo. Olha que coisa maravilhosa. Pelo procedimento de uma vida de obediência à palavra de Deus. E quando Deus faz, a outra verdade que esse texto me coloca, ficamos maravilhados e tememos. Sabe por quê? Porque quando Deus faz, a gente vê que foi Ele que fez, e a gente fica se perguntando, como é que pode um Deus tão grande se importar comigo tão pequeno? Fazer em meu favor, me ajudar, me socorrer, tirar o resultado zero e transformar num resultado maravilhoso, ou que maravilha o meu coração desse jeito. Por isso que a expressão de Cristo primeiro é: não tenha medo, não temas, não temas. O agir de Deus é o agir que nos maravilha, nos deixa maravilhados e às vezes nos amedronta, faz tremer os joelhos, faz o caminhar ficar trôpego, faz as pernas balançar e dá vontade na gente sentar. Nós vimos orando lá em São José há muito tempo, pela compra de um terreno, de um vizinho, que quando iniciamos o trabalho lá, eu não estava lá, mas a história conta e revela para mim, às vezes os crentes passavam no corredor, a proprietária fazia questão de bater a janela bem na cara do cristão, e diz que nunca venderia esse terreno para igreja cristã nenhuma, igreja evangélica, de jeito nenhum. Ela foi ficando velhinha, ela passou a herança para os filhos, os herdeiros, 4, usufruto dela. A igreja sempre orou para Deus não dar um terreno lá do lado, podia ser da esquerda ou da direita, não tem problema não. Ela veio a falecer, os herdeiros resolveram vender. Nós somos os vizinhos, muro com muro. Apresentaram-nos a primeira proposta, R$2.300.000, num terreno de 492 metros, no centro da cidade de São José, um terreno que para nós vale muito mais que isso, mas imobiliariamente não vale. Então nós dissemos, não, está muito fora daquilo que seria possível, dentro do valor do comércio. Passou-se um tempo, eu recebi 2 pessoas da família que fizeram uma proposta para nós, R$1.200.000, dentro do valor de mercado, mas nós não tínhamos esse dinheiro. Fomos ao conselho, falamos, esse é o valor, nós não temos como comprar, embora a gente gostaria muito. Passou-se mais um tempo, veio a Covid, um dos familiares, o herdeiro mais novo tem 60 anos. Um dos familiares foi acometido de Covid, foi para a UTI, foi entubado. Nós oramos lá na igreja por ele. Ele se estabeleceu, foi para casa, falou com a esposa, mulher, nós temos que vender esse terreno para a igreja. Nós vamos morrer, isso tudo vai ficar por aí, nós não vamos usufruir nada disso. Vamos vender para a igreja. Um dia eu recebi um telefonema dele, eu estava um dia de sol quente como hoje, eu estava numa sombra, tinha um banco, quando eu vi que era ele, eu
vou atender, vou ter que esperar, vou ouvir, vou sentar no banco, na sombra, para conversar. Ele falou: pastor, e aí, tem interesse no terreno? Muito interesse, só não temos dinheiro, esse valor não dá para nós comprar não. E eles falaram assim para nós, e o rapaz falou assim para mim: e se for 500 mil? Falei para ele: eu reúno o conselho no domingo, nós convocamos a assembleia da igreja e nós já vamos fechar o negócio, daqui uns dias já está na nossa mão, nós já estamos com o terreno na nossa mão. Eu falei para o meu conselho e para a igreja na assembleia, ainda bem que eu estava sentado, minha perna ficou mole, meu joelho tremia. Quando Deus faz maravilhas, às vezes a gente fica com o coração e com o corpo trêmulo. E aí Deus vem e fala para a gente assim: não tenha medo, crê somente, sobre a tua palavra, Senhor, apesar de, mesmo assim, eu vou lançar a rede, eu vou resolver, eu vou conquistar, eu vou fazer, eu vou caminhar, eu vou sustentar a fé, eu vou seguir com a igreja e com o evangelho. Não há o que temer, irmãos, se estamos sobre a palavra de Deus. Mencionei pela manhã, eu sei, muitos inimigos, muita gente investindo contra a igreja, investindo contra a Bíblia, investindo contra o evangelho, investindo contra a igreja presbiteriana de Alto Jequitibá. Mas sob a palavra de Deus vocês seguem, e seguem com os feixes nas mãos, celebrando com alegria, mesmo tendo semeado com choro, com lágrimas. Louvado seja o nosso Deus. E assim é na sua vida. Se não é, precisa ser. Na sua história, na sua casa, nos seus problemas, nas suas lutas, nos seus projetos. Confie na palavra de Deus, no querer de Deus, mesmo que pareça absurdo para você, o que Deus está determinando, faça. Quem sabe o seu peito vai vibrar, seu joelho vai tremer, quando você visualizar o que Deus pode fazer por aqueles que o amam, por aqueles que lhe obedecem, por aqueles que confiam. Mas o interessante e último, Pedro chega na praia, os pescadores não querem saber do pescado, abandonam tudo e seguem Jesus. Jesus disse: Pedro, a partir de hoje, eu vou fazer de vocês pescadores de homens. Irmãos, o que eu vejo na história da igreja é que gente simples, pescador do mar da Galileia, como Pedro, Tiago, André, Tiago e João, vão se tornar homens grandiosos, por meio dos quais o evangelho vai crescer e vai se estender pela terra. Os discípulos que vão levar a palavra de Deus e vão fazer discípulos de todas as nações, para que esse evangelho chegasse para aqui, em 1902, e para São José dos Campos, em 1952, e tem chegado em tantos lugares, pelo agir de um povo, que pela sua palavra, tem lançado as redes. Quando o Senhor Jesus fala: farei de vós pescadores de homens, o termo original significa: eu vou te dar uma missão diferente, eu vou te confiar uma tarefa especial. Você era pescador, é assim que você se via, mas os olhos de Deus te contemplam como aquele que leva o evangelho e a palavra de Deus aos homens, às nações, para que todo povo, toda tribo, toda nação saiba que só o Senhor é Deus e que a graça de Deus vem para aquele que crê no sangue que foi vertido na cruz. Quem crê já tem a vida eterna. Quem não crê caminha perdido por esse mundo. E quem sabe vai ser pela sua palavra, pelo seu testemunho, que ele vai ser alcançado, que as escamas vão cair dos olhos, como caiu um dia de Paulo. Há uma missão de Deus para essa igreja, a qual ela tem cumprido com fidelidade, e que ela precisa levar adiante, tem levado a partir da sua vida e daqueles que vão vir ainda, até a volta de Cristo. Que o Senhor grandioso, o Senhor da Seara, os abençoe.
Vamos orar? Pai, nós louvamos o Teu nome, porque não é por nós, por aquilo que somos ou fazemos. Grandes homens de Deus aqui nessa história de vida da igreja, reverendo Matatias, Aníbal Nora, Cícero Siqueira, Cecília Siqueira, reverendo Robson, reverendo Paulo, reverendo Anderson Sato, foram obedientes, são obedientes à Tua palavra, e sobre a Tua palavra se lançaram nas Tuas mãos, com o coração contrito e arrependido, com o propósito de cumprir a missão que o Senhor os confiou naquele tempo, buscando diante da Tua palavra e sobre a Tua palavra a santidade daqueles que o Senhor chamou para ser santo, e para ver as Tuas maravilhas, e para serem usados pelo Senhor para o realizar da Tua vontade. Graças te rendemos por esta igreja, por aqueles que trabalharam até aqui, pelos que trabalham hoje, por outros tantos que trabalham em tantos lugares, mas que receberam a semente do Evangelho aqui, através destes irmãos ou dos trabalhos desta igreja, no Brasil, no mundo afora. Se alarga as tendas da Igreja Presbiteriana de Alto Jequitibá, e nós te damos honra e glória. Que ela siga na sua missão, que ela siga comprometida com a Tua palavra, que ela siga alcançando, Senhor, o resultado, que promova maravilha ao contemplar os Teus feitos, que se alegrem sempre os Teus filhos, que depositem no Senhor a sua confiança e que vivam com honra e glória ao Teu nome. Se há necessidades na vida deles, se há lutas, se há imperfeições, se há pecado que os tem vencido, se no combater do bom combate têm encontrado dificuldades, que recebam do Senhor o suprir de todas as coisas, que o Senhor ouça as suas preces e os abençoe, que o Senhor abra as janelas dos céus e derrame toda a sorte de bênçãos sobre a vida daqueles que querem trabalhar, e no seu trabalho, ou na sua família, ou na sua escola, com o seu vizinho, no tempo fácil ou no tempo difícil, querem ser sal da terra, luz do mundo e instrumento para a glória de Deus. Cuide dos teus filhos, ouça as suas preces, dê bons resultados às suas ações e projetos, para que o teu nome seja glorificado na vida deles e para que tenham condição de servir como o servo fiel, como a serva boa e diligente. Seja sobre nós a tua graça e bênção, sobre esta igreja e sobre toda a igreja do Senhor em todo tempo, em nome de Jesus, amém. Agradecemos ao reverendo Knight pela palavra que nos trouxe nessa noite, agradecemos ao Quarteto Arautos de Cristo, ao Conjunto Êxodos pela participação, agradecemos a presença dos nossos visitantes, a presbítero Milton com a sua esposa, os familiares do reverendo Knight, a sua mamãe, irmã que aqui estão, irmãs, que Deus abençoe de maneira muito especial a vida dos irmãos e de todos aqueles que estão conosco nesta noite. Nós vamos nos pôr em pé para cantarmos ou fazermos a oração do hino de número 400 e na sequência encerrarmos com a oração, a bênção e o entoar do Amém Tríplice. Enquanto os irmãos vão se preparando para cantarmos este hino ou para fazermos esta oração, eu quero trazer à memória da igreja que às segundas-feiras nós nos reunimos para orar, às quartas-feiras nos reunimos para estudar a palavra do Senhor, e ao sábado, às 6:30 da manhã, nos reunimos também para orar lá no Centro Social. Segunda e quarta, aqui no templo, sábado no Centro Social. Estou trazendo isso à memória dos irmãos para que se lembrem de acorrer à casa do Senhor para estarmos juntos mais uma vez. Cantemos hino de número 400.